Oi, pessoal, tudo bem? Bom, só retomando então, a gente já tem 2 vídeos referentes a essa aula, tá? No primeiro vídeo, eu trouxe para vocês as demandas das atividades avaliativas, então eu li a consigna tanto da participação no fórum de discussão, no fórum avaliativo, quanto da bibliografia comentada. Então, caso vocês tenham dúvidas em relação à consigna, em relação ao método de correção de cada um dessas avaliações que vocês terão que fazer, voltem lá no primeiro vídeo, eu fiz uma leitura bem calma, bem detalhada em relação ao que é cobrado em cada uma dessas atividades, tá? No segundo vídeo, eu acessei com vocês o portal CAPES e fiz uma busca de artigos acadêmicos que foram revisados por pares lá no portal. Então, caso vocês ainda não saibam como utilizar o portal CAPES, assistam o segundo vídeo. Lá eu explico direitinho para vocês como utilizar os filtros disponíveis na plataforma e como fazer essa busca de forma que vocês consigam encontrar artigos que foram revisados por pares, que é a demanda tanto desse módulo, quanto do último módulo, quanto do trabalho final que vocês precisam entregar, tá? Então, bom, só para retomar, para reforçar, caso vocês ainda não tenham realizado as atividades do curso, vamos acelerar, porque está chegando ao final, é muita coisa para fazer. É importante que vocês façam as atividades antes das aulas, porque esse é um curso de aula invertida. Então, a proposta é ler os materiais, fazer parte das atividades antes das aulas e usar o restante do tempo, sexta, sábado e domingo, só para finalizar as atividades, não para começar tudo do zero, tá? Então, vamos tentar usar desse recurso, usar dessa metodologia, pelo menos agora na reta final, caso vocês ainda não tenham feito, para garantir um bom desempenho, para garantir que vocês consigam aí superar, né, e passar por essa etapa desse curso. Bom, nesse vídeo a gente vai trabalhar a demanda da bibliografia comentada. Primeiro é importante entender o que é uma bibliografia comentada. Então, a bibliografia comentada é um texto, não sei se eu descreveria tanto como um texto, mas sim como um apanhado de resumos, um banco de dados, que é o termo que está na consigna, que junta tanto as referências dos artigos, identificando onde foi publicado, quando foi publicado, como ter acesso a esse artigo, e um pequeno resumo do artigo que vocês encontraram, que vocês leram, tá? Então, para esse resumo, vocês têm que seguir algumas etapas. Essas etapas foram descritas na consigna que a gente leu no vídeo. Primeiro passo, então, para a realização da bibliografia comentada, é escolher artigos que tenham como tema central a questão psicológica. Para facilitar o trabalho de realização dessa bibliografia, vocês podem selecionar tanto artigos com temáticas semelhantes, então, por exemplo, transtornos psicológicos, ou escolher um transtorno psicológico em específico, ou selecionar artigos que tenham por objetivo fornecer as bases gerais do estudo da questão psicológica. Então, caso vocês optem pelo segundo caso, vocês podem, inclusive, lançar mão da utilização de artigos revisados por pares, que já foram lidos por vocês nas aulas anteriores. Então, se vocês optarem por falar de transtornos psicológicos, nada impede que vocês escolham um dos 2 artigos ou até os 2 que vocês utilizaram para fazer a participação no fórum avaliativo também. A questão é saber juntar esses artigos nessa bibliografia comentada de uma forma que seja coerente e que seja coesa com o que está sendo demandado pela universidade, tá? Bom, então, para auxiliá-los no percurso da realização do trabalho, eu escolhi 2 artigos que têm como tema em comum o transtorno do espectro autista e a relação desse transtorno com o movimento da neurodiversidade, pelo fato de que o trabalho está demandando uma questão contemporânea, e eu acho que esse movimento é um movimento bem contemporâneo. Um dos artigos eu vou só mostrar para vocês como é que eu fiz a seleção das partes importantes, como é que eu optei por organizar o que seria essa prévia, né, do meu fichamento. E no segundo artigo eu vou mostrar para vocês como eu fiz tanto essa parte da seleção das informações importantes, quanto as minhas anotações de leitura e o percurso de realização da bibliografia comentada, tá? Quando eu estiver mostrando, então, a realização da bibliografia comentada, eu vou falar também sobre
como eu escolhi fazer a entrada da bibliografia e por que eu tomei cada uma das decisões. Então agora eu vou compartilhar com vocês o primeiro artigo para a gente poder conversar. Bom, o primeiro artigo que eu escolhi para ler foi o Deficiência, Autismo e Neurodiversidade. É um artigo revisado por pares, escrito pelo Francisco Ortega, que é do Instituto de Medicina Social da UERJ. Aqui a gente tem o resumo do artigo, que é o propósito desse artigo, que é analisar tanto o movimento da neurodiversidade quanto a maneira como esse movimento engloba os estudos sobre deficiência e a organização política dos deficientes físicos. Então aqui ele vai trazer algumas informações sobre como essa deficiência aparece e sobre o modo como a neurodiversidade traz questões relacionadas à psicologia, né? Então, como o campo da neurodiversidade, como fomentar o estudo da neurodiversidade faz com que as pessoas autistas ou as pessoas com transtornos de desenvolvimento consigam, em alguma medida, se sentirem mais empoderadas ou terem mais propriedade sobre o próprio transtorno, sobre as próprias características, tá? E aí, ao longo do artigo, ele vai tensionando a relação entre fazer um movimento que empodere os autistas ou que façam com que eles se sintam psicologicamente melhor e a maneira como esse próprio movimento coloca em questão autistas que têm comprometimento mais graves e que, portanto, precisam da categoria da deficiência para conseguirem benefícios sociais. Eu achei o artigo bastante interessante, eu fiz várias anotações aqui, inclusive ele questiona aí o conceito de doença, e aqui eu também selecionei alguns textos da bibliografia que eu gostaria de ler em algum momento. Então esse foi o primeiro artigo que eu li, é o artigo que fala da questão psicológica, mas que também traz alguns temas sociais, que é uma coisa que é do meu interesse particular. Eu acho que orientar a sua escolha pelo seu interesse particular também é uma boa, porque aí você vai se dispor a ler coisas pelas quais você, enfim, se interessa e com as quais você se diverte em alguma medida, e o trabalho vai ser muito mais prazeroso. Tá? Então agora eu vou compartilhar com vocês o segundo artigo que eu escolhi para fazer essa etapa do meu trabalho. Bom, o segundo artigo que eu escolhi é esse, Autismo, um modo de apresentação do sujeito na estrutura de linguagem, que vai pensar a constituição do sujeito autista a partir da teoria lacaniana e freudiana, que são teorias que vocês já estudaram e que, portanto, fazem sentido de maneira bastante direta e específica com o conteúdo do curso, tá? O Lacan, ele é um estudioso da psicanálise que vem depois do Freud, dialoga muito com o Freud. Então aqui, nesse artigo, como ele é um artigo um pouco mais específico, um pouco mais técnico, eu fiz muito mais anotações, como vocês podem ver. Eu escolhi algumas cores para fazer as anotações, então, de praxe, eu costumo usar o amarelo para coisas importantes, o vermelho para coisas muito importantes e o verde para fontes bibliográficas que eu gostaria de consultar na posteridade. Aqui eu coloquei algumas referências, os trechos que eu achei mais legal e como que esses trechos, né, e esse próprio artigo, ele dialoga com outros textos que eu já li. Então, aqui o Roberto Zular, aqui a Adriana Cavareiro, que são textos que pensam psicanálise e literatura, que também é um tema do meu interesse, tá? Então, aqui toda a questão da busca da voz pelo autista, de como é a inscrição do autismo na esfera da linguagem, então juntando tanto o estudo da psicopatologia quanto o estudo da psicanálise, que são coisas que vocês já viram. E aqui, enfim, a parte da bibliografia do texto. Então, esse artigo é o artigo que eu fiz lá, a bibliografia comentada, e que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, pessoal, então, vamos lá. Aqui é a página do Word que eu fiz a parte da bibliografia comentada. Eu fiz um resumo de um artigo, do último artigo que eu mostrei para vocês. Para a formatação, eu escolhi usar a formatação estilo APA, conforme, enfim, a consigna demanda. E aqui, na parte de cima, né, antes de colocar o resumo, eu inseri a referência do artigo que eu estou resumindo e o DOI para que, enfim, caso alguém queira clicar e acessar depois, eu optei por deixar essa parte em negrito para fazer o destaque. Tá? Isso não necessariamente é uma demanda da atividade, foi uma escolha arbitrária que eu fiz para tentar realizar um destaque.
para facilitar a compreensão de vocês e também para facilitar a elaboração do resumo, eu optei por separar as partes do resumo por cores, considerando as perguntas que são feitas aqui na consigna. Então, essas são as perguntas da consigna e a maneira como eu respondi cada uma delas no meu resumo. Bom, então vamos lá, eu vou ler com vocês a pergunta, a maneira como eu fiz aqui o resumo, e a gente vai conversando sobre as questões que forem aparecendo aqui. Então, a primeira pergunta é: qual é o objetivo do artigo? Essa é a hipótese ou previsão comprovável. Antes da gente começar, é importante eu enfatizar que o artigo que eu escolhi, ele faz uma revisão bibliográfica. Ou seja, ele é um artigo que busca outros estudos sobre uma temática específica, uma temática em comum, e a partir daí verifica como esses estudos dialogam. Então, não existe uma hipótese necessária em relação a, enfim, a maneira como eles vão conduzir o estudo, já que não é um estudo com uma pesquisa prática no sentido de ser comprovável, no sentido, enfim, de ter um experimento, né? Então, para esse tipo de artigo, a gente insere o objetivo e quando for para retomar, no item 3, a gente vai retomar se esse objetivo foi ou não cumprido, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, para poder facilitar tanto para vocês quanto para mim, eu decidi separar, né, cada um dos itens em cores. Então, os itens aqui são os itens do critério do trabalho, tá? Então, uma vez que vocês consigam cumprir esses itens da melhor maneira possível e fazer um resumo que seja coerente, que seja coeso, que faça uso das normas da APA, vocês vão conseguir garantir uma boa nota no trabalho da bibliografia anotada, da bibliografia comentada de vocês, tá? Agora eu quero passar com vocês item por item, uma vez que já ficou claro, imagino que já tenha ficado claro, né, que por conta de não ser um texto, um artigo que trabalha com experiências do ponto de vista prático, a gente não vai ter algumas comprovações aqui nesse resumo, porque é um artigo empírico, então o objetivo desse artigo é muito mais trazer um apanhado, trazer uma revisão bibliográfica dos estudos sobre autismo, do que fazer uma experimentação que tente comprovar algo, que tente, enfim, colocar em prática alguma das teorias psicológicas que vocês aprenderam. Então, o primeiro item é: qual é o objetivo do artigo? Essa é a hipótese ou a previsão comprovável. Então, eu destaquei em amarelo, aqui no meu texto, eu escrevi: o artigo tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica, que é o que eu tenho falado para vocês, dos estudos sobre autismo na perspectiva de Lacan, analisando o modo pelo qual o sujeito autista se inscreve na linguagem. Então, é um resumo de 2 linhas sobre o objetivo do artigo, tentando deixar claro, evidente, de maneira prática e simples, a que esse artigo veio, né? O que ele trata de maneira muito geral. O segundo item, ele é um pouco mais complexo, então eu vou ler para vocês e depois a gente analisa o que eu coloquei na resposta. O segundo item diz: qual é a informação mais importante utilizada para fundamentar os argumentos, afirmações? Essa informação está nos resultados do estudo. Entretanto, é necessário expor os resultados básicos com as suas próprias palavras. Não se preocupe se não entender as estatísticas ou o planejamento, já que o seu trabalho consiste em expor a essência dos resultados. Então, como a gente pode perceber aqui, o item 2, ele visa que a gente encontre a informação mais importante do texto. Então, seria a gente encontrar a essência do desenvolvimento desse texto, né, de como esse texto expõe aí o que ele está defendendo, seja uma pesquisa prática, seja um experimento, seja uma teoria. Eu coloquei assim no meu resumo: para fundamentar os argumentos, o artigo busca inserir em contraponto tanto teorias de estudo sobre autismo, quanto os pressupostos do DSM, a fim de analisar tanto as operações que constituem o sujeito linguístico, como buscar compreender em que posição desse trajeto se insere o sujeito autista. Então, quando eu li o artigo, eu percebi que ele fazia 2 movimentos, tanto de analisar a questão da linguagem na inscrição do sujeito, quanto de compreender onde está o autismo nessa inscrição da linguagem. E isso, né, juntando tanto os estudos sobre autismo, quanto os pressupostos do DSM, que é o Manual de Saúde Mental que vocês estudaram durante
esse módulo, tá? Então, aqui eu trago uma citação também, segundo Azevedo e Nicolau, a partir da terceira versão, o DSM concebe o autismo como uma síndrome, cuja particularidade evidencia uma lógica que elimina qualquer dimensão de aquisições adaptativas e caracteriza-se por déficits significativos em várias áreas do desenvolvimento, especialmente na comunicação. Então, decidi trazer essa citação porque ela coloca em contraponto a visão do DSM, deixando claro o que é o autismo para esse manual, para o manual do DSM. Então, por isso que eu achei importante trazer para a gente fazer esse contraponto. Bom, uma vez que vocês tenham trazido esses resultados básicos aí com suas próprias palavras, vem a etapa de trazer a conclusão do artigo e se a hipótese dele é confirmada ou não, que é o que eu destaquei em roxo. Como vocês perceberam, né, o destaque em azopetróleo é o maior, porque, no fim das contas, esse seria o desenvolvimento do resumo. Como se no próprio resumo você tivesse uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Então, o amarelo seria a introdução, desenvolvimento em azopetróleo, a conclusão seria a soma do magenta com o verde. Então, item 3. Qual é a conclusão? Em outras palavras, a hipótese é confirmada ou não? Então, eu vou ler para vocês e a gente já discute. Por fim, o artigo retoma o modo de constituição do sujeito pela estrutura da linguagem e enfatiza o papel da voz nesse circuito, ao inserir em perspectiva diversos estudos sobre o tema. Então, o que eu quis trazer aqui é que, na conclusão, ele coloca em jogo como o sujeito se constitui na estrutura da linguagem, pensando o papel da voz. Então, ele parte do sujeito linguístico para entender o sujeito autista nesse trajeto, e depois para trazer o lugar da voz enquanto conceito teórico, que seria a conclusão, que a questão do autismo ela está no papel da voz, né? A questão da linguagem no autismo, para ser mais específica, ela está no papel da voz, e não na constituição da linguagem como um todo. Eu achei isso importante, por isso que eu trouxe no destaque em magenta, tá? E o item 4 é: quais são as implicações lógicas dos resultados do estudo? Isso se chama, às vezes, importância do estudo. E aí é o destaque que está em verde, tá? Então, o artigo propõe ainda a necessidade de priorizar a singularidade de cada sujeito durante os atendimentos clínicos, buscando modos de escutar estruturas de linguagem verbais e não verbais que parecem não estar endereçadas a outro sujeito. Então, as implicações lógicas do resultado desse estudo são de que, no atendimento de um sujeito autista, a gente tem que considerar a maneira como esse sujeito opera a linguagem. A gente tem que considerar, sobretudo, que às vezes aquilo que a gente não vê como linguagem ou que a gente não percebe como endereçado a alguém é também uma constituição de linguagem e devem ser observadas, devem ser valorizadas, devem ser compreendidas. Então, esse foi o resumo que eu fiz, o primeiro resumo que eu fiz para a bibliografia comentada. A ideia é que a bibliografia comentada de vocês tenham entre 5 e 10 resumos, tá? Então, vocês podem pegar textos que vocês já leram, que tem a ver com essa conexão temática e fazer o resumo, ou buscar textos novos, desde que sejam revisados por pares. Aí, para fazer a busca, levem em consideração o portal CAPES, tá? Para vocês conseguirem encontrar artigos que foram revisados por pares. E na hora de fazer o resumo, vale a pena também fazer essa divisão que eu fiz, né? Entre os itens. E para cada item, escrever um período. Isso vai ajudar. Só no item 2, que eu fiz 2 períodos porque eu trouxe uma citação, mas no resto dos itens eu dividi de acordo com os períodos e isso facilita tanto a compreensão de vocês, da maneira como vocês estruturaram o resumo, quanto a compreensão do corretor, de quem vai fazer a correção desse trabalho para vocês, tá bom? Bom, então a gente vai ficar com isso hoje. Semana que vem eu volto para falar sobre o último trabalho de vocês, porque vocês já estão na reta final. E aí a gente vai fazer um apanhado das atividades que vocês já fizeram, o que vocês deveriam ter entregue até agora, para vocês poderem se organizar para dar conta aí caso tenha alguma atividade em atraso, tá bom? Então a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!